Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Gente, estamos num cenário diferente e hoje eu decidi, eu tinha que montar essa estante de livros, aliás, o meu marido montou pra mim e eu tinha que organizar os meus livros antes de viajar. Então hoje é dia 25 de dezembro e ou 24 de dezembro e eu tô indo viajar amanhã. Então feliz Natal pra você que tá assistindo esse vídeo, que não vai sair hoje, vai ser uns dias depois. Mas vai ser um arrume-se comigo / arrume a minha estante comigo, e eu separei 5 aprendizados, reflexões de 2022. Então eu vou compartilhar aqui como foi o meu ano com você e talvez possa te servir de alguns bons insights. Vamos lá? Nunca fiz isso antes e acho que nunca vi um vídeo assim. Mas eu vou começar a organizar aqui as coisas e vou falando com vocês, tá bom? Se ficar muito caótico depois, enfim, aprendizados, né? Vamos lá. Eu tenho muito livro e eu tava guardando tudo nessa mesinha, não sei se dá pra ver no vídeo. E tem um monte de coisa bagunçada. Então o que eu pensei? Vamos por estratégias aqui, né? Eu pensei em deixar nessas duas prateleiras os livros que eu mais uso no dia a dia, né? Então coisas mais fáceis de organizar. Eu até tentaria fazer por cor, mas eu acho que não vai rolar, então eu vou deixar separado por utilidade mesmo. E aí as coisas mais pesadas, assim, que eu não utilizo com tanta frequência, eu vou deixar nas prateleiras de baixo, tá? Bom, primeiro aprendizado, eu acho que serve bastante para isso que estamos fazendo agora. E o primeiro aprendizado foi: casa organizada, mente organizada. E eu já quero começar falando, se não é algo de autoajuda, porque tem questões que são muito mais complexas que simplesmente um ambiente organizado. Mas é inevitável a gente falar que um ambiente organizado, um ambiente mais limpo, clean, isso não afeta a gente emocionalmente, psicologicamente. E eu não digo aqui nem de energia, nem nada disso, porque se você me acompanha há um tempo, você já sabe que essa não é muito minha praia. Mas eu digo mais em relação... A gente fica muito mais estressado quando a gente não encontra as coisas. A gente fica mais estressado quando tá no meio da sujeira. Então eu acho importante a gente manter um aspecto organizado, um aspecto limpo, sabe? Isso, querendo ou não, faz bastante diferença no ambiente, na nossa vida. E eu aprendi bastante isso esse ano, porque eu tentei ser bem intencional em relação a deixar a minha casa organizada, deixar as coisas no seu devido lugar. Obviamente, nem sempre era possível e viável, mas isso foi algo que eu realmente investi, inclusive contratei uma pessoa para vir aqui uma vez na semana para me ajudar com isso. Se fizer sentido para você, adere aí, tá? Uma outra coisa que, dentro desse tópico, eu religiosamente, todos os dias, eu levantava, o meu marido geralmente ele levanta um pouquinho depois de mim, mas eu levantava, depois que ele tava de pé já, eu arrumava a cama. Tentava, assim, o mínimo possível, sair de casa sem a cama organizada. Isso fazia tanta diferença pra mim, porque eu sentia que eu já tava cumprindo ali uma coisa pequena, mas que fazia muita diferença no meu dia. Quando eu voltava pra casa, eu tava organizado e eu podia simplesmente descansar. Então, isso foi algo importante pra mim. Ai, queria compartilhar isso aqui, tão bonitinho. Esse aqui são os meus cadernos do meu estágio na faculdade, dos primeiros atendimentos. Eu guardo aqui comigo. Então, enfim, atendimentos, estágio 2021. Mentira. Nunca mais eu faço as minhas anotações em um caderninho assim. Eu ficava enlouquecida. Nossa, enfim, aprendizados. Eu já falei desse livro aqui, senão eu preciso trazer ele pra cá. É um dos meus livros favoritos. É lindo demais. Essa marca aqui, MH Studios, ela é uma papelaria de luxo que vale muito a pena conhecer.
Tem assim uns presentes maravilhosos. Eu ganhei de aniversário esse ano. O segundo aprendizado de 2022 é: o seu corpo é um veículo que vai te levar aonde você quer chegar, na vida que você quer viver. E eu aprendi isso esse ano. Obviamente, assim, as coisas que eu tô falando aqui, elas não necessariamente vieram como uma novidade pra mim este ano, mas foram coisas que eu realmente vivi e que fez muito sentido no meu ano, sabe? Pautaram muito das minhas escolhas, decisões. Então, por exemplo, esse tópico sobre o corpo, sobre ter um corpo saudável, sobre ter um corpo ativo, um corpo que uma saúde, mais do que o corpo, né? Mas a saúde onde você acorda e você sente vontade de viver, você não fica toda cansada e toda cheia de dor e coisas que acabam te impossibilitando até mesmo de fazer coisas que são importantes pra você. Isso foi muito forte pra mim este ano, porque eu realmente me dediquei à atividade física, à musculação, eu me matriculei na academia, o que fez muita diferença pra mim. Ter realmente priorizado isso, feito investimentos em relação a isso, sabe? Criado músculos mesmo que vão me possibilitar, sei lá, ter os meus netos e poder brincar com os meus netos, conseguir carregar os meus netos, sabe? Não precisar de ajuda pra ir no banheiro, por exemplo. Então isso pra mim é um objetivo de vida, ter essa longevidade e com qualidade de vida, e isso começa a se construir hoje. Então, isso foi um tópico bem importante. Parênteses, meu material de quando eu fiz uma formação em coaching. Ai, Deus. Esse caderno aqui foi o caderno que eu utilizava durante a minha época de terapia. Então tem várias reflexões aqui que eu realmente quero guardar. Já outros, não sei se eu faço uma questão. Isso aqui da faculdade. Vou guardar por mais um ano, se isso realmente não me fizer falta, ano que vem eu vou jogar fora. Vocês também são assim? Vocês têm dificuldade de desapegar de algumas coisas? Ou pra vocês é muito tranquilo? Eu tô louca pra ler esse livro. Fica aí. Não posso nem falar que é recomendação, né? Porque eu ainda não li. Mas eu já ouvi falar muito bem dele. Deixa eu mostrar pra vocês o caderno que eu ganhei dessa marca aqui que eu tava falando. É a coisa mais linda. Viu? Personalizado. Ai, eu amo caderno. Eu amo ganhar essas coisas de papelaria. Eu nem sei se eu... Não tem nem como deixar aqui. Vou deixar perto pra eu poder escrever. Terceiro aprendizado de 2022. E esse é muito importante, tá? Quanto menos tempo você tem, mais coisas você consegue encaixar. Quanto menos tempo você tem, mais coisas você consegue fazer, mais coisas você consegue encaixar. Porque isso não está direcionado, não está relacionado ao tempo que você tem, mas está relacionado às suas prioridades. Então você sempre arranja tempo para suas prioridades. Isso, assim, muito importante. Bom, preciso pegar os livros que estão no meu quarto, porque realmente aqui não cabia, então já volto. Gente, tinha tanta coisa, tanto livro espalhado por aí. E, honestamente, eu vou só colocar os livros aqui e depois eu vou ver o que eu vou tirar, porque tem muita coisa que eu nunca li, não tenho vontade de ler, outros que eu já li, quero passar adiante, então, enfim. Esse livro aqui, Quiet, ou em português, O Poder dos Quietos, ele é muito bacana para quem é introvertido ou para quem é um extrovertido que é casado, convive de maneira bem próxima com um introvertido. Então, no meu caso, eu sou a extrovertida casada com um introvertido. Então, é muito, muito interessante. Vamos para o próximo aprendizado. Para mim, o quarto aprendizado de 2022 é sobre a lei de Pareto. Era um conceito que eu já sabia, obviamente, mas eu realmente apliquei esse 80-20. Para quem não sabe, o que significa 80%
dos seus resultados, ele vem de 20% dos seus esforços. Ou seja, o que é uma parte pequena que você pode se esforçar bem e bastante e que vai maximizar os seus resultados, tipo assim, 80% dos seus resultados vão vir desse 20% do seu esforço. Então, pra mim, por exemplo, como criadora de conteúdo, enfim, uma pessoa que quer estar presente nas redes sociais, quer levar um conteúdo de qualidade pra vocês aqui no YouTube, enfim, eu entendi que dando um foco legal para o YouTube, dando um foco legal para os roteiros que eu produzi aqui pro YouTube, gravando, né, pensando no cenário, pensando na qualidade e tudo mais, eu conseguia otimizar isso para outros conteúdos, outros formatos, né? Então, pra mim, isso foi muito importante porque eu otimizava o meu tempo. Aqui não é sobre a ferramenta, não é sobre uma dica de marketing que eu tô falando, mas eu entendi que isso era importante pra mim, então eu foquei nisso e através disso eu conseguia desdobrar e maximizar outros resultados. E estar em outras redes sociais também, estar em outros lugares. Então, pra mim, isso fez muito sentido, foi muito importante. Eu com certeza vou continuar em 2023. Gente, olha que bonitinho os evangelhos. Acho tão fofinho essa coleção. Isso daqui é um devocional, assim, tipo, você vai lendo e vai escrevendo suas reflexões. Achei fofo. Esse livro aqui, pra quem gosta de negócios, empreendedorismo, é muito bom. The Hard Things About Hard Things. É um livro sobre mundo corporativo, negócios, sobre empreendedorismo mesmo. Em português chama A Coisa Difícil sobre as Coisas Difíceis. É bem interessante. Eu peguei emprestado da minha antiga chefe e aí eu levei pra praia. Não foi nem pra praia, eu levei pra piscina. E aí o sol, enfim, estragou. Aí eu comprei um outro pra ela, obviamente fiquei com esse. Mas é muito bom. Esse livro aqui, All the Places You Go, eu ganhei quando eu tava finalizando o meu intercâmbio no high school. E eu ganhei de uma família muito querida, que eu fiquei muito amiga lá, onde eu morei. E ele é, assim, um livro infantil e ele é bem conhecido. Eu acho que não é tão conhecido assim pra gente, o Dr. Seuss. Mas lá, talvez seja, não seja da minha época. Mas lá é muito conhecido e ele fala basicamente a trajetória de um menino que vai conhecendo lugares e tendo aventuras. E aí, basicamente, eu ganhei com uma dedicatória falando sobre os lugares que eu ainda ia conhecer, as aventuras que eu ainda ia ter na minha vida. Então, é algo bem significativo pra mim. Já esse aqui, gente, esse é o livro que eu quero dar pros meus filhos, que foi, acho que o primeiro livro em inglês que eu ganhei do meu pai. Era meu e da minha irmã, na verdade, mas ele conta a história dessa porquinha. E eu amo porcos desde a infância. E a porquinha chama Olivia e ela é, tipo, super espoleta e tem, enfim, não para quieta e vai fazendo várias coisas. Mas é muito bonitinho. Então é em inglês, tipo assim, tem pequenas coisinhas escritas e várias dessas ilustrações bonitinhas. Então, eu lia, relia. Aliás, eu não entendi inglês, né? Então eu pedi pro meu pai ler pra mim. Mas foi bom pra me introduzir a língua. O que eu ganhei e eu nunca li, mas tá aqui comigo. Outro livro que eu guardo aqui, que é super bonitinho, super significativo, é esse de fábulas da Disney, dos contos da Disney. Tipo, tem a história de alguns desenhos e eu acho muito bonitinho. Eu não sei porque eu quis guardar e talvez eu dê pros meus filhos quando tiver eles. Assim, o que mais me impressiona nessa bagunça toda achava que tinha mais livros técnicos, mas pelo visto eu tenho mantido todos no iPad, o que tem facilitado bastante também, até porque eu tava sem espaço. E dois, eu tenho muito caderno. Então eu realmente preciso me desfazer de alguns deles, porque não faz sentido ficar guardando tudo isso. Esse certificado aqui
porque eu quero até emoldurar ele e deixar aqui bem bonito na minha estante. Ele, muito mais do que eu ter concluído essa formação, que também já é super legal, eu criei essa formação do zero. Foi um dos meus grandes feitos profissionais em 2023. Opa, 2022. Tenho orgulho demais disso. Enfim, é uma formação técnica para psicólogos que querem desenvolver aí a prática clínica. Foi uma baita conquista. Bom, chegamos ao fim, a minha estante organizada, pelo menos por enquanto. Foi um momento bem gostoso e até terapêutico de reencontrar alguns papéis, algumas coisas que estavam guardadas há tanto tempo. Encontrei o meu diploma da faculdade, encontrei algumas anotações minhas importantes, encontrei alguns recadinhos e mensagens que eu já recebi antes. Então isso pra mim é algo bem significativo. Eu gosto dessas memórias, sabe? Não está do jeitinho que eu quero ainda. Esse ano, com o mestrado, também vou ter que ler bastante coisa, então eu vou enchendo aqui as minhas prateleiras com os meus livros. E agora é bom saber que eu posso comprar livros e ter um lugar para eles, e não ficar amontoado como estava antes. Então vamos, sem mais delongas, para o meu quinto e último aprendizado de 2022. Então, pra mim, não tem como não falar sobre esse assunto, que é ser constante. Então, o poder da constância em pequenas ações, pequenas coisinhas, como que eu falei de estar aqui uma vez na semana compartilhando um vídeo no YouTube com vocês, de, enfim, acordar, fazer uma devocional, ir pra academia, né? Então eu tenho ali o objetivo de 4 vezes na academia. Então, ser constante nas pequenas coisinhas fizeram uma enorme diferença na minha vida. E não só coisas que eu fui constante neste ano apenas, mas coisas que eu já estava no passado sendo constante, fazendo, mesmo sem resultado, mesmo sem parecer o negócio vingar, sabe? E esse ano, como eu consegui colher frutos importantes sobre esse poder da constância. Então, eu espero ter te inspirado aqui a ser mais constante na sua vida, a ser mais constante no seu ano de 2023. E espero que algumas dessas reflexões tenham te ajudado. Então, só recapitulando aqui pra gente não perder nada. Número 1, casa organizada, mente organizada. Mantenha o seu ambiente limpo, organizado. Isso vai fazer muita diferença pra você. 2, o seu corpo é o seu veículo para te levar para a vida que você quer viver, para a vida que você quer construir. Então, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, não negligencia a atividade física, uma alimentação balanceada, sem regras, assim, super, sabe, sem neura, mas cuida de você, cuida do seu corpo. Você vai se agradecer no futuro. 3, quanto menos tempo você tem, mais coisas você consegue fazer. Então, não é sobre tempo, não fale, eu não tenho tempo, reveja as suas prioridades. 4, lei de Pareto, o que é 20% do seu esforço que vai resultar 80% dos resultados, vai ter um grande impacto nos resultados. Foca nisso, encontra ali essa partezinha que você precisa focar, se dedicar, que você vai colher aí 80% desses resultados vindo disso. E quinta e última coisa, seja constante. O poder de pequenas ações feitas constantemente te levam a lugares que você nem imaginava, tá bom? Então, esse é o nosso último vídeo do ano de 2022. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, não deixe de estar inscrito no canal, ativa as notificações, segue, comenta, curte, faz aí todas essas coisas, porque é importante pro YouTube, então acaba sendo importante pra mim também, ajuda a levar o meu trabalho pra mais pessoas. E eu te vejo ano que vem, cheio de conteúdo por aqui. Beijo!